início à nossa aula de artes. Vocês lembram na aula de história dessa semana que nós falamos sobre o sertão, os vaqueiros? Que a professora comentou sobre o cordel? Então, hoje nós vamos entrar no assunto sobre o cordel, tá? É um conteúdo relacionado à disciplina de história, ok? Então, cordel. Nós vamos falar um pouquinho sobre essas imagens, sobre os cordel. O cordel não deixa de ser uma história, estão vendo? Essas aqui são as capas. Uma história, essa história apresenta os desenhos, tá? Essas histórias são vendidas como em um varal. Coloca todos os livrinhos pendurados num grampo, a pessoa vai lá, pega um cordel, abre, vê a história e compra, certo? Nós vamos falar um pouquinho sobre a origem do cordel. O cordel foi popularizado no Brasil lá pelo século XVIII e também ficou conhecido como poesia popular. Porque contava histórias que os folclores regionais de maneira simples, possibilitando que a população mais simples entendesse. Então, são histórias fáceis de entender. Qualquer pessoa consegue entender lendo esses cordéis. Aqui no Brasil, a literatura de cordel popularizou-se por meio dos repentistas. Repentistas são violeiros, né? Que contam histórias musicalizadas, tá? Eles vão lá, contam eles vão contar a tua história. Mas não é assim, o fulano de família tal gosta disso, gosta daquilo, não gosta disso. Não, eles contam uma história com música, com ritmo, né? Então a tua história não deixa de ser musicalizada. Daí as principais características do cordel, que é de grande importância para o folclore, já que os cordéis tratam dos costumes locais. Então, os cordéis vocês encontram bastante no Nordeste. Então, conta muitas histórias, conta do sertão, lá da vegetação, dos vaqueiros, das festas populares. E a outra característica muito importante é que o cordel é muito conhecido por sua xilogravura. Lembram lá no comecinho do ano que nós conversamos sobre as gravuras e a xilogravura? Então, a xilogravura é aquela técnica de uma placa de madeira que você vai entalhando essa placa. Daí você passa a tinta e imprime. Isso, lembra o que nós fizemos? Nós fizemos, colocamos até no corredor. Então, aquilo nós fizemos uma xilogravura, mas não usamos a madeira, nós usamos o isopor, porque é mais fácil, porque a madeira, vocês precisam de ferramentas apropriadas, muitas delas é ferramenta pontudas, porque imagine, ela corta uma madeira, né? Nós fizemos com palitinho, isopor, e fizemos desenho com palito. Então, hoje nós vamos fazer um cordel. Essa daqui é uma imagem, estão vendo, de uma xilogravura. A parte branca é a parte que não pega tinta, é a parte que foi entalhada, foi tirada, né, a madeira. A parte preta é aonde passa a tinta e na hora da impressão é a parte preta que fica no papel. Então, essa daqui, é uma xilogravura, certo? Uma xilogravura de um cordel. Um cordel,
como que faz as histórias de um cordel? Imaginem lá uma capa, certo? Uma capa. Igual uma capa de livro, tem o quê? O autor, que seriam quem? Vocês. O título da história, né? E uma imagem relacionada à história, ok? Igual um livro normal. Ah, a professora lá, a Alessandra, vai pedir para vocês fazerem um livro. Não tem capa? Então, no cordel é a mesma coisa. O que é que vai diferenciar é que nós vamos fazer uma xilogravura com isopor, certo? Então, dentro desses livrinhos tem histórias. Olhem lá, eu vou ler um trecho de uma história, tá? Em cima dessa história é que é feito os desenhos. Olhem lá, faz tempo que não via a chuva cair sem parar, vendo a terra encharcada sem o sol avistar. No sertão se faz festa, quando esveredeia a plantação. Quando sai a cor cinza, nós dá pulo de emoção. Porque não há nada mais lindo do que ver todos os meninos se molhar no terrarão. Os veio vira menino. Naquela grande diversão, hoje assim que me sinto, então pra chuva partindo, pulando, correndo e rindo, agradecendo e me divertindo, porque fazia tempo que aqui não tinha chuva para molhar o chão. Então não deixa de ser uma história, certo? Uma história do sertão com chuva, crianças correndo, se divertindo. Então, o que é que vocês vão fazer? Primeiro, vocês vão pensar numa história curta, certo? Assim, uma história que não precisa ter começo, meio e fim. É uma história que conte um acontecimento, certo? Um acontecimento, coloquem no papel esse acontecimento. Eu vou falar sobre a minha viagem. Eu vou contar, o que eu fiz na quarentena. Escolha um assunto. Ou não. Não precisa falar de vocês. Eu vou imaginar um personagem e vou inventar uma história com esse personagem. Ok. Usem a imaginação de vocês. Meninas, eu posso falar do cachorrinho bonitinho? Pode, tá? Como que vocês vão fazer? Então, primeiro, imagine uma história. Essa história, vocês vão separar em partes, tá? Por quê? Essa separação vai ser a página. Tá? Então separe, não é para ser uma história longa. Imagine mais ou menos em 4 partes, tirando a capa e 4 partes, tá? Essas partes vocês vão desenhar no isopor, tá? Uma parte no isopor, outra parte, outra parte, outra parte. Como assim desenhar no isopor? A professora, isopor, aquelas de presunto, queijo, que vende em mercado, certo? Bandeja de frios. Então, lava bem para tirar toda a gordura, porque se tiver gordura, a tinta não vai parar, tá? Lava bem, passa uma esponjinha com sabão, ok, secou bem. Numa placa dessa, vocês podem dividir ao meio e fazer duas partes da história. Então, o ideal seriam 2 plaquinhas de isopor, certo? Divide
pode cortar ela ao meio. Ó, a professora vai cortar, não tem problema. Amassa lá e duas partes. Uma parte da história, outra parte e outra parte. Ok? Professora, eu não encontrei duas placas dessa. Não tem problema, pode usar o outro lado. Vai fazer um pouquinho mais de sujeira, né? Porque vocês vão passar tinta. Não tem problema. Ok? Vocês vão fazer. Então, primeiro, pega a história de vocês e separem em 4 partes. 4 partes mais a capa. Ok? Então não vão fazer. Daí vocês pegam mais uma parte para fazer. Posso fazer menor? Pode. Posso fazer o meu desenho numa plaquinha assim? Pode. Tá? Não interessa o tamanho da placa. O que interessa é o desenho, como que vai ser feito e a impressão. Tá? Então vejam lá quantas plaquinhas vocês vão conseguir. Podem dividir no meio para usar mais. Usem a imaginação de vocês e a criatividade. Ok, primeiro passo a história. Pegaram as plaquinhas, dividiram essa história em 4 partes. E como é que vocês vão fazer? A professora fez em cima dessa história que eu contei para vocês. Eu fiz 2 desenhos. Primeiro lá, o desenho do sertão, né? Lá diz que o sertão, né, cinzento do sertão, que começou a chover. Então, o que eu fiz? Pega um lápis, faz o desenho normal numa placa, igual sendo num papel, ok? Professora fez também o menininho pulando, o menininho, ok? Olha lá. Voltamos 4º ano, então essas foram as 2 gravuras que a professora fez relacionado àquela história de cordel que a professora leu para vocês, certo? Então, o que é que vocês vão fazer? Desenha com lápis, tá? Primeiro, o ideal seria fazer um rascunho numa folha, né? Desenha lá direitinho o que vocês querem apresentar. Ficou legal, gostei do meu desenho. Passa pro isopor, certo? Você não acaba estragando o isopor, né? Vocês acabam desenhando uma coisa que não era aquilo. Joga fora o isopor. Então, desenha na folha, é isso que eu quero, ficou legal? Passa pro isopor. Desenha com lápis grafite. Depois do desenho, vocês vão passar bem forte em cima. A professora pegou um lápis com uma pontinha, ó, porque vocês precisam afundar o isopor. Estão vendo? Lembram lá da aula de gravura que nós fizemos? Então, passa todo o desenho, afunda bem, afunda. Afunda bem, certo? Pensem numa coisa, aonde está afundado a tinta não vai entrar, certo? Então, vai ficar preto e aonde está afundadinho vai ficar branco, certo? Então, façam nas placas. Tá? Essa placa que a professora fez foi o menino dançando na chuva, que a história do cordel contou. Finalizou o desenho, passou o lápis, afundou.
Ok. É a hora de separar a tinta. A tinta, peguem tinta guache, tá? Pega a tinta guache, coloca em uma plaquinha de isopor, tá? Nós já vamos fazer, vocês vão prestar atenção, certo? Então, eu vou usar uma plaquinha de isopor, que eu não estou usando. Vocês podem pegar um prato, pegar uma tigelinha, qualquer objeto. Pegou a plaquinha, vocês vão pegar a tinta. Eu escolhi a tinta preta, tá? Usem a tinta preta. Eu peguei aqui um tubinho de tinta guache, um pincel e um rolinho. Esse rolinho, lembram lá quando vocês passaram tinta na gravura de vocês? Um rolinho. Como que vocês vão fazer? Coloquem um pouquinho de tinta preta, né? Nessa base, espalha com o rolinho, para todo o rolinho ficar com tinta. Pintou? Pega a plaquinha de vocês, a matriz, passa. Deixa ela toda preta e escolhe o papel e carimba no papel, ok? Então, quarto ano, a professora pegou a plaquinha, passei tinta, espalhei com um rolinho, peguei as minhas matrizes e pintei. Passa bastante, deixa ela bem pretinha, certo? A prof tá essa cor porque a prof já imprimiu. E depois vocês carimbam, imprimem na folhinha. Eu escolhi folhas coloridas. Ó, fiz aqui também, ó. Né? Aqui talvez poderia ter feito um pouco mais escuro, mais tinta, ó. Então, folha colorida. A professora escolheu folha colorida porque os cordéis, se vocês repararem, são tudo com folha colorida, certo? Então, vocês fazem uma sequência, fazem uma capa e está pronto o nosso cordel, certo? Então, não esqueçam faz uma história, né, uma história curta, separa essa história em partes, ok, separou? Passa para o desenho, como que vocês vão representar essa parte da minha história? 4 desenhos, certo? E passa no isopor, afunda lá, passa a tinta e imprime. Vai separando. Secou todas, monta. E não esqueçam de fazer a capa, certo? A capa tem que ter um título, então prestem atenção na hora de escrever para a palavrinha não ficar no lado contrário, certo? Pensem que vocês vão escrever e depois vocês vão carimbar, certo? Então, caprichem nessa atividade do cordel, certo? E depois a professora vai querer ver. Bom trabalho!